Olá, meus amigos. Olá, meus amigos. Boa noite para todos nós. Com satisfação, vamos iniciar a nossa reunião desta noite. Como anunciado, hoje contando com a nossa companheira Gisele Marques, da cidade de Juiz de Fora, do Centro Espírita Amor ao Próximo, e estará abordando o tema Que Fazeis de Especial. Nós vamos tocar a nossa música, depois o Wander vai fazer a prece inicial e logo depois passaremos para a Gisele. Uma boa palestra para todos. Devagar e com certeza se constrói um sonho. Dos começos às conquistas, siga com firmeza. Se você quer livre ser, faça seu segredo. Poucas coisas mais bem feitas, faça com alegria. Dia a dia, pedra a pedra, faça seu momento. O trabalho com alegria cresce com pureza. Devagar e com certeza se constrói um sonho. Dos começos às conquistas, siga com firmeza. Se você quer livre ser, faça seu segredo. Poucas coisas mais bem feitas, faça com alegria. Dia a dia, pedra a pedra, faça seu momento. O trabalho com alegria cresce com pureza. Boa noite a todos. Elevemos o nosso pensamento a Deus, rogando a Ele o amparo, a proteção, mais essa oportunidade de estudo e de trabalho no bem. Senhor Deus, Pai de amor e de infinita bondade, rogamos o Teu amparo da espiritualidade amiga ao iniciarmos os estudos da noite de hoje, pedindo que envolva nossa companheira Gisele, responsável pelas reflexões desta noite, e que essas vibrações alcancem a todos os corações a nós ligados, a todos aqueles que passam por momentos de dificuldade, enfrentando suas dores, que possam, a partir das vibrações que aqui fluímos, receber cada qual, segundo o merecimento, a sua necessidade, e assim fortalecidos, continuarmos a nossa jornada. Continue a nos envolver, Senhor, amparando-nos a todos, envolvendo o nosso planeta, a fim de que vençamos as dificuldades que o momento atual nos oferta como oportunidade de crescimento. E assim, confiando no Teu amor e na Tua proteção, te pedimos a permissão para iniciarmos as nossas atividades, na certeza de que a Tua paz continua a nos envolver a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Com a palavra, a nossa companheira Gisele. Amigos, boa noite a todos os trabalhadores, frequentadores, aqueles queridos que estão junto ao Centro Espírita Irmão Francisco de Assis, a todos de Santos Dumont, uma saudade grande estamos de todos vocês.
E agradecemos que nessa noite temos essa oportunidade especial de estarmos juntos através da tecnologia, de nos encontrarmos para conversar um pouco sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho do Cristo. Que tenhamos uma noite abençoada, que possamos sair daqui com os corações mais aquecidos e confiantes, que estamos no momento certo, no local certo, passando por aquilo que necessitamos para o nosso crescimento. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele nos permita entender suas palavras e mais, a partir desse entendimento, colocá-la em prática, que é o importante para nós. Estamos aqui encarnados para praticar e assim crescer. Só saber não é suficiente. E foi desse questionamento que busquei no Evangelho uma pergunta de Jesus. Jesus, como excelente pedagogo, porque ele conhecia todas as ciências, todas as propostas educativas, como excelente pedagogo, ele sabia que quando colocava uma pergunta para cada um de nós, nos levava automaticamente ao pensar. E nós só aprendemos, nós só internalizamos aquilo que pensamos. Não adianta qualquer um de nós, qualquer amigo, por mais experiente que ele seja, virar para nós e falar assim, faça isso porque eu sei que dá certo. Nós vamos questionar. Dá certo mesmo? Dá certo para todo mundo? Ou deu certo para você? Nessa condição especial, nesse momento especial? Temos que questionar. E Jesus, sabendo da nossa natureza questionadora, porque o ser humano é questionador e isso é bom, isso leva ao crescimento, nos propunha em todo momento perguntas. Perguntas que às vezes ele respondia, perguntas que ele respondia através de uma parábola que nos fazia pensar, e perguntas que ele dizia, vocês ainda não têm resposta para essas questões. Então, pensando nesse projeto educativo de Jesus, fui até o Evangelho de Mateus e logo depois do Sermão do Monte, estava lá, que fazeis de especial? E como ser humano curioso, fui repensar tudo que ando fazendo, pensando, propondo, para saber se eu já fazia algo especial. E o que era esse especial que Jesus falava? E aí fui retomando a doutrina e fui até a lei de amor. Porque a gente sabe que Jesus veio dar cumprimento à lei de amor. A gente fala que a revelação que ele nos trouxe foi exatamente a ampliação da ideia de amor. Por quê? A ideia de amor já existia desde os primórdios. E se a gente pensar bem antes de Moisés, porque lá atrás, quando ainda éramos primitivos, estávamos na condição de seres primitivos, nós já tínhamos resquícios de amor. Por quê? É uma lei. Se é uma lei divina, já está em nós. Nós precisamos somente desenvolver. Mas lá atrás, nesse início, para nós, o amor era cuidar para que não perdesse. Ou seja, era mais um instinto de sobrevivência, um instinto de nos manter vivos naquele contexto muito difícil materialmente. Então, protegíamos, às vezes, os mais próximos, e os outros deixávamos que eles ficassem à própria sorte. Os mais experientes ou mais cuidadosos sobreviveriam também. Mas nós tínhamos como principal proposta
a nossa proteção e a proteção daqueles mais próximos. Mas aí vem Jesus, né? Depois que saímos dessa primitividade, tivemos ali Moisés que nos traz: ama ao próximo como a ti mesmo. Isso está lá em Levítico 19, 18, e ele fala: ama ao próximo como a ti mesmo. E para por aí. Ou seja, é um desenvolvimento dessa lei de amor, porém fica nessa base de amar o próximo. Por isso questionam tanto Jesus quanto quem é o meu próximo. Porque a lei antiga dizia: ama o seu próximo. E nós precisávamos de esclarecer esse ensinamento, porque já tínhamos adquirido um pouco mais de conhecimento, já tínhamos adquirido um pouco mais de experiência, de raciocínio, de consciência, de inteligência. Não cabia em nós mais somente o instinto de proteção. Queríamos saber o que era exatamente esse amor, se era somente aqueles que estavam próximos ou se ampliava. Moisés já tinha na lei antiga o amor. Quando Jesus vem, ele faz uma proposta revolucionária. Ele mostra para a gente que amar ao próximo não é amar somente aquele que comunga comigo as mesmas ideias. Não é somente amar aquele que está comigo no mesmo povo. Não é somente amar aquele que está comigo na mesma filosofia religiosa. Ele faz uma outra proposta grandiosa, extrema, e que nós levamos aquele susto. Ele nos diz assim, que a lei antiga dizia: ama o próximo como a ti mesmo. Porém, ele dizia: ama o próximo como a ti mesmo, ame aos vossos inimigos. Aí foi a nossa grande questão. Se nós não sabíamos nem quem era o próximo, como amar aquele que não tínhamos afeição nenhuma? Pelo contrário, nos colocávamos reflexivos, distantes. E Jesus vem falar para a gente que ele não veio derrogar a lei, veio dar cumprimento, e diz assim: ama ao teu próximo, ama aos vossos inimigos. E para que a gente não perca nenhum desse ensinamento, me permitam ler: bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha que proposta grandiosa. Bem dizer o que nos maldizem. Imaginem nós, nessa condição ainda de provas e expiações, espíritos imperfeitos, sabermos que tem alguém que está ao nosso lado e que supõe muitas coisas. E por que a gente diz supõe? Quem de nós pode afirmar que conhece o outro tão profundamente, que sabe todas as razões dos seus atos? Quem de nós pode dizer que conhece o outro tão profundamente, que sabe seus pensamentos e intenções? Nós só vemos os resultados. Nós não sabemos exatamente qual é o foco, o fundo daquilo que estamos vendo como resultado. Então, às vezes, a gente olha para o lado e vê alguém dizendo sobre nós, como se ele nos conhecesse profundamente. E é esse que, às vezes, lança sobre cada um de nós maldizeres,
observações não tão boas, questões e questionamentos, ou lança a mão das nossas intenções que nunca tivemos. E vamos bem dizer, todo mal que ele disser contra nós, nós temos que dizer o bem para com ele. Fazei bem aos que vos odeiam. Você saber que alguém não é tão amigo assim, e você faz o bem de retorno. E isso está no Evangelho. E quando a gente vai buscar dentro da doutrina espírita o que está escrito lá, na questão 887, é claro que Jesus não nos propunha amar o inimigo como amamos a um amigo. Ter-lhe afeição. No Evangelho segundo o Espiritismo também diz assim, no capítulo 12, amai vossos inimigos. É claro que não vamos ter por ele o mesmo apreço que temos pelos amigos. Mas não lhe querer o mal e retribuir o mal que lhe faz com o bem, para nós, hoje, no mundo de provas e expiações, é o bem que a gente pode fazer. É o amor que a gente pode ter por esses inimigos. Chegaremos um dia que amaremos profundamente como Cristo. Que no momento mais extremo da sua passagem na terra, o Calvário, pede ao Pai perdão porque não sabíamos o que fazíamos. Isso é um amor profundo. Isso é bem dizer os que vos maldizem. Isso é ser o sol sobre todos, bons e maus, justos e injustos. Então nós percebemos que Jesus traz uma proposta revolucionária, por isso diziam que ele era um revolucionário. Realmente é uma revolução interna, é uma mudança de cada um de nós. E quando a gente percebe essa proposta, nos assustamos e buscamos na doutrina como fazer, e percebemos que lá deixa claro, não perturbe tanto o seu coração. Procure sempre fazer o bem, mesmo que o mal se apresente. É isso que quer dizer a questão 887. Quando o mal se apresentar, olhe pelo bem, porque não sabemos profundamente o que levou nosso irmão a agir daquele jeito. O que levou nosso irmão a desconfiar da gente. O que levou nosso irmão a tomar nossas ações como intuições ou propostas reais, sendo que nós mesmos estamos em crescimento. E Jesus continua nessa passagem dizendo: se vocês não amarem seus inimigos, só amarem aqueles que vos amam ou que estão com vocês no mesmo propósito, o que vocês fazem de especial? Os publicanos também não fazem assim? E aí a gente entra naquela questão que é nossa, né? Jesus está repreendendo os publicanos. Olha, Jesus aqui foi firme com os publicanos. Os publicanos não eram pessoas boas, por isso Jesus era tão duro com eles. E aí nós temos que voltar, tirar nossas mazelas humanas e pensar que a fala era de Jesus. Jesus era bom, justo, amoroso. Era um espírito puro, é um espírito puro, muito mais puro. Nós temos que pensar que é Jesus que fala. Então, será que ele estava repreendendo duramente os publicanos? Por que acreditamos assim? Porque os publicanos eram cobradores de impostos. E esse cargo era comprado, era caro. Para se comprar esse cargo, era preciso que você tivesse dinheiro. E aí você tinha como explorar aquela região durante 5 anos. Tinha um prazo a sua concessão.
Muitos deles buscavam, como até hoje buscamos, quando estavam naquele cargo, tirar o máximo de proveito durante esse tempo. Então, os publicanos não eram bem quistos pelos habitantes do local, pelas famílias, pelos comerciantes, porque muitos deles exploravam profundamente esse povo. Então, nós, quando lemos isso, pensamos, está vendo? Jesus estava sendo duro com eles. Mas, na verdade, se formos realmente pensar que Jesus é Jesus, que ali tem mais ensino do que dedos apontados, os dedos apontados são por nossa conta. Vamos pensar que ensino tinha ali. Na verdade, Jesus repreendia a atitude dos discípulos. Por quê? Quando ele fala assim, se amares só aquele que vos ama, não amar os inimigos, os que vos perseguem, que fazeis de especial, os publicanos fazem assim? Ele estava dizendo, vocês têm mais conhecimento. Os publicanos, muitas vezes, não tinham um ensino ou um conhecimento, um esclarecimento tão profundo de todas as coisas, do reino dos céus, da vida espiritual. Era um povo simples que vivia de cobrar imposto. Mas os discípulos não. Os discípulos já tinham conhecimento. Os discípulos tinham Jesus ao seu lado. Os discípulos tinham algo mais. Então, na verdade, Jesus não falava dos publicanos. Ele usou esse comparativo como modo educativo, mas ele falava para os discípulos. Se vocês têm algo a mais, têm maiores recursos, têm mais disponível às suas mãos as verdades, vocês têm que fazer mais que os publicanos. É como se a gente virasse para um adulto e falasse assim, olha, você tem mais responsabilidade perante as coisas que você abraçou que uma criança de cumprir os seus horários. Você é responsável para com ele no cumprimento dos horários. Mas os horários são dele, mas ele ainda não tem conhecimento e experiência suficiente. Jesus falava da mesma forma. Os publicanos erram, talvez por não conhecerem. Mas vocês, que caminham comigo, que conhecem, precisam fazer algo mais. E ele termina essa fala dizendo assim, sede vós perfeitos, como foi perfeito o vosso Pai que está nos céus. Faça isso e sejais chamado filhos de Deus. E é interessante quando é falado filhos de Deus, porque na língua deles, hebraico, aramaico, não tem adjetivos. Então, eram falados os filhos da luz, eram os iluminados. Os filhos da paz eram os pacificadores. Os filhos da misericórdia, os misericordiosos. Quando a gente traduz tudo isso, a gente já coloca bem-aventurados os misericordiosos. Mas no original estava bem-aventurados os filhos da misericórdia. Quando ele fala filhos de Deus, ele diz, faça isso para que sejais chamados filhos de Deus, quando você conseguir fazer pelo seu inimigo, ou tido inimigo, aquilo que faz por aquele que ama, você terá feito em você a transformação, adquirido a evolução das suas virtudes, a ponto de poder ser como Deus, relativamente, mas
ter tudo isso desenvolvido a ponto de amar. Quando ele fala filho de Deus, é que você terá as características ou refletirá os atributos de Deus. Claro que não vamos ter isso como é em Deus, mas relativamente. Relativamente podemos, porque temos essas leis em nós. Então, quando ele fala faça, que serás chamado filho de Deus, é aquela questão, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim, ou eu e o Pai somos um. Esse, que é a fala de Jesus, eu e o Pai somos um, é exatamente, eu já posso ser chamado filho de Deus. Já tenho os atributos que Deus espera de mim. Estou ainda desenvolvendo, mas já tenho. E nós? O que nós fazemos de especial? Nós temos na nossa mão verdades intensas, profundas, que deveriam ser o móvel da nossa transformação. Transformar nossos olhares, transformar nossos entendimentos. Que a gente pudesse olhar para o outro, sabendo todas as dificuldades que ele tem, todas as mazelas que ele carrega, mas amar. Amar a partir da compreensão que teríamos de cada um deles. Amar a partir do entendimento de que ele também é um ser que está em crescimento. Por isso erra. Amar sabendo que muitas vezes aquilo que ele coloca para o exterior, que a gente julga não tão bom, é apenas um reflexo daquele instinto lá atrás de sobrevivência. Nos é dito assim que muitas vezes o homem mau na terra é mais temeroso do que mau. Por medo, ele se coloca em ataque. Ele se coloca em defesa. E aí criam barreiras que nós não conseguimos entrar em acordo. E aí a gente lembra que lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, é perguntada a espiritualidade: para agradar a Deus, bastará o homem não fazer o mal? E a resposta é sublime: não. Ele também será responsável pelo bem que ele não faz. Ele não deve fazer o mal. Mas se ele também não fizer o bem, o que adianta? Não foi o que Jesus disse? Se amares só o que te amam, o que fazes de especial? Se só não fizer o mal, o que você está fazendo de especial? Tem que fazer o bem, tem que movimentar toda essa doutrina, essa clareza, essa verdade, para fazer o bem para alguém. Porque muitas vezes, meus irmãos, não fazemos o bem nem para nós mesmos. Praticamos o mal conosco. Quando nos colocamos em culpas tão duras, quando nos julgamos tão profundamente, mais duramente do que os outros, quando viramos para nós mesmos, às vezes sem falar, mas pensando, nós não podemos, nós não daremos conta, nós não temos jeito mesmo. O nosso cérebro vai absorvendo essas informações. O nosso perispírito vai guardando essas emoções. E, de repente, percebemos travados, acuados, com pouca vontade de ação e não sabemos qual é o fundo dessa razão. São as culpas que impomos a nós mesmos. Erramos. Mas por que erramos? Porque não sabíamos? Então vamos continuar. Vamos começar de novo. Vamos fazer novamente.
O mal só surge a partir do momento que eu já sei e intencionalmente eu pratico o erro novamente. Existe uma diferença grande entre errar e praticar o mal. Precisamos estar atento. Enquanto eu não souber, eu estou errando. Quando eu já souber, eu pratico o mal. Se o erro é crescimento, a espiritualidade nos diz: tudo será levado em conta. Tudo será levado em conta. Tudo pesará na balança no momento que tivermos que nos reajustar com a nossa consciência. Então percebemos que nós temos toda essa realidade. Quantos irmãos nossos conhecem sobre vida após morte? Quantos irmãos nossos sabem que estamos aqui para progredir? Quantos irmãos nossos sabem que o nosso corpo é um instrumento que deve ser cuidado, respeitado, mas é um instrumento, não é o principal? Quantos sabem que as dores são reajustes? Um dia cessarão à medida que evoluirmos? Quantos de nós sabemos que estamos aqui para desenvolver todas as potencialidades? Antes do começo, eu falava com o Marcos, música para mim, zero. Mas eu sei que um dia eu vou ter que desenvolver essa potencialidade, porque ela está em mim, faz parte do espírito. Muitos de nós sabemos que um dia todos chegarão à perfeição, mas nós agimos como se não soubéssemos. Ou pior, utilizamos todo esse conhecimento como forma de opressão. Eu sei e você não sabe. Eu já consigo e você não consegue. E aí essa bagagem toda que deveria ser para o crescimento conjunto, para o crescimento de todos, se o outro não sabe, eu auxilio, começa a fazer em mim a morada do orgulho, a morada da vaidade, a morada do autoritarismo, que oprime, que sufoca, que mata as esperanças dos nossos irmãos. Formamos grandes mentes espíritas e esquecemos que junto com essas mentes espíritas precisamos formar corações espíritas. Até que um dia não teremos mais a designação espírita, católico, evangélico. Seremos mente e coração de um só Pai. Mas para isso precisamos desenvolver essas potencialidades do pensamento e do sentimento. Aquele que desenvolve somente uma dessas asas quase sempre erra, mesmo que seja a asa do sentimento. Porque até para sentir e agir precisamos do raciocínio. Para a gente lembrar como a gente não pode deixar-se levar pela vaidade e orgulho, só para a gente guardar. Lá no livro Paulo e Estevão, no capítulo 6 da segunda parte, tem uma passagem muito interessante e que serve de alerta para todos nós. A gente sabe como Paulo era, conhecedor da lei antiga, um novo conhecedor do Evangelho do Cristo. Já tinha feito muitas viagens, já tinha pregado o Evangelho depois de muitos estudos. E nesse momento, no capítulo 6, ele vai para a cidade de Filipos. E lá, no meio da praça, ele percebe muitas pessoas, porque lá tinha muitos comerciantes, pessoas que vinham de fora da cidade.
E ele percebe muitas pessoas e vê um momento propício para divulgar o evangelho. E ele vai para a praça. Em companhia deles estava Silas e o jovem Timóteo. A primeira viagem que Timóteo faz com Paulo. E nesse momento, enquanto ele está pregando, aparece uma pitonisa, que era aquela que, de acordo com o evangelho, que a gente sabe, era uma médium. E essa pitonisa era muito conhecida porque ela trabalhava com os comerciantes locais. Então, ela tinha suas vantagens, ela tinha as proteções, ela tinha um retorno financeiro. E ela aparece e começa a gritar que era para que todos prestassem muita atenção no que Paulo, Silas e Timóteo estavam falando, porque eles eram enviados do Altíssimo. Eles anunciavam a salvação. E isso aconteceu durante alguns dias. Até que Paulo chega perto dela, impõe as mãos e pede para que aquele espírito abandone aquele corpo. Porque era assim que eles falavam. Abandone esse corpo. A pitonisa para de falar. Para de falar sobre isso. Mas Silas fica intrigado. Paulo fica nervoso, não quer que ela faça assim. Rasga suas vestes para que as pessoas vejam que ele é um homem de carne. E rasgar as vestes naquele tempo era o sinônimo máximo de eu não comungo com você. Eu não comungo com a sua ideia. E Paulo faz isso em plena praça. Mas Silas, intrigado, pergunta, ela não falava a verdade? Nós não estamos falando do Altíssimo? Por que você fez isso? Por que você a expulsou? Ela não estava fazendo um trabalho bom para a gente? E ele ainda usa a palavra propaganda. E aí a gente para nesse momento da história e pensa, quantos de nós estamos fazendo somente a propaganda da verdade? Quantos de nós estamos somente fazendo a propaganda da doutrina espírita? Precisamos pensar, porque podemos falar sobre a doutrina com muitas intenções. Hoje estamos aqui reunidos, tantos corações amigos, com uma intenção. Ouvir um pouco mais e repensar a doutrina e perceber em nós o que fazemos de especial. Essa é a intenção. Não só divulgar todas as questões que estão no Livro dos Espíritos. Isso poderíamos fazer sozinhos. Mas quando a gente comunga corações e mentes e buscamos algo a mais, buscamos entender um pouco mais, nos questionar um pouco mais, isso é fazer diferente. Isso é fazer especial. Não parar somente na letra. Buscar a profundidade do ensinamento. E quando Silas fala, ela não estava fazendo uma propaganda boa para a gente? Paulo fala assim, por que ela faria uma propaganda para a gente se a gente ainda não terminou o nosso trabalho? Como ela pode julgar o que estamos fazendo se ainda não temos resultados? Estamos lutando, e aí são palavras de Paulo, estamos lutando contra imperfeições da nossa alma. Nós ainda estamos lutando. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Então, quando a gente fala assim, quando a gente prepara o estudo, o primeiro ouvido é o nosso, os primeiros olhos são os nossos, o primeiro questionamento é o nosso, é pura verdade. Paulo diz isso a Silas. Jesus pediu que ensinássemos para que aprendêssemos antes. Então, temos que falar daquilo que já pensamos.
ao nosso respeito? Eu faço algo de especial? O que eu estou fazendo é de coração aberto ou é para minha vaidade? E aí Paulo fala, ela fala de Deus, mas ela não é um espírito de Deus. Filho de Deus. Ela fala de Deus, mas ela não é um espírito de Deus. Porque se fosse, estimularia em nós o esforço, compreendendo as nossas fraquezas. Porque ser filho do Altíssimo já teria que ter todos os atributos do Altíssimo. Lembra? Filho de. Paulo compreende que ele ainda não tem tudo isso, mas que ele se esforça. Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço. Ele se esforça para se manter firme, seguro, caminhando pelo caminho do bem. E aparece alguém que estimula nele a vaidade e o orgulho. Porque a partir do momento que ela fala que ele é filho do Altíssimo, ela fala que ele já não tem mais nada que adquirir. Está pronto. E Paulo sabia que não era assim, apesar dele ter um grande cabedal de conhecimento. Quem de nós pode falar que já tem tudo o que precisa? Nenhum. Nenhum de nós. Estamos aqui, nesse mundo, buscando, sabendo das nossas fraquezas, nos esforçando. E aí não podemos deixar cair na tentação de nos acharmos acabados. Ah, mas eu sou muito estudioso. Ótimo! Sabe quantos não conseguem? Então leve aquilo que você já conseguiu compreender. Isso é o seu fazer especial. Podemos cair no orgulho e na vaidade? Podemos. Mas se formos vigilantes, como Paulo foi nessa passagem, agiremos ao contrário. Levaremos as verdades a todos aqueles que necessitam. Revelando a verdade sem escandalizar. Quando Jesus fala algumas coisas vocês ainda não entenderam, mandarei outro consolador. Ele já nos mostrou verdades, mas ele sabia até o ponto que poderia ir sem nos escandalizar, sem nos causar medo, sem nos afastar dessa verdade, porque às vezes chegamos com a verdade tão dura. Olha, você não morre, não adianta, você não morre. E a pessoa está num momento de tanta fragilidade, desculpe. Estamos aí no Setembro Amarelo. Essas pessoas estão frágeis. E aí chegamos com a verdade e falamos duramente com ela. Para com isso. Tira isso da sua cabeça. Você não morre. Será que é esse o momento? Será que é esse o jeito? O melhor modo de falar? Será que naquele momento ela não quer o consolo? O acolhimento? Para que depois ela busque a verdade e você possa estar ali cuidando dessas dores, mas sem apontar. Com cuidado, com carinho, como fomos tratados pelo Cristo. Auxiliando sem sobrecarregar. Quando a gente está no meio do turbilhão, já estamos sobrecarregados o suficiente. Precisamos de auxílio. Precisamos, sim, de fortalecimento. Precisamos, sim, de sermos chamados à razão. Mas tudo tem sua forma. Tudo tem seu jeito. Temos muitas palavras. Podemos escolher a melhor palavra a empregar naquele momento. E aí, lá na questão 779 do Livro dos Espíritos, quando pergunta sobre o progresso do homem, a resposta é assim. Temos que lembrar, né?
O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. É da natureza humana buscar o desconhecido e querer conhecer. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo. Uns vão mais devagar, os outros vão mais rápido. Uns escolhem uns caminhos, outros caminhos. Nós não sabemos qual é o caminho correto. Nós sabemos qual é o melhor caminho para nós. E mesmo assim, relativamente. Quantas vezes chegamos a um ponto que pensamos, se eu tivesse feito de outra forma? Mas são nossas escolhas, são nossos aprendizados. E cabe a nós vivermos dessas escolhas. As minhas escolhas não são as escolhas dos outros. Cada um tem uma vivência, uma bagagem. Cada um tem um propósito reencarnatório. E aí a espiritualidade continua. Nem todos vão ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. É na vivência, é no viver com o outro. Se não conseguimos saber como é o outro completamente, é na vivência que vamos nos conhecendo um pouco mais, sabendo que às vezes um olhar menos amigo quer dizer um problema, não uma falta de amizade. Que uma resposta mal dada quer dizer que hoje eu não estou bem, preciso de você, do que realmente ser algo agressivo para conosco. Olha como vamos ganhando um olhar de maior perdão quando conhecemos melhor o outro, quando procuramos auxiliar. Mas muitos se fecham por medo. Medo de perder o cargo, medo de perder a influência, medo de perder o amor, porque para muitos deles, estar à frente e ser olhado com mais frequência, ser elogiado com mais frequência, é o amor que eles conhecem. É a forma de amor que eles conhecem. Então, eles têm medo de perder isso, porque eles não desenvolveram outras formas de amar. Então, muitas vezes, a agressividade que o outro te apresenta é medo. O homem agressivo é mais temeroso. E aí a gente lembra, né? Como a gente vai fazer essa mudança de olhar? Só com muito esforço, só com muito trabalho. Existe a lei do trabalho, é uma lei divina, está dentro de nós também. E Jesus nos convida a esse trabalho, a esse pensar. Você já ama aquele que está ao seu lado? Então agora você tem condições de amar aquele que é tido como inimigo. Porque muitas vezes a gente tem que pensar, aquele que a gente diz que é inimigo e que a gente divulga até as suas mazelas, na verdade eles são lembretes. São enviados de Deus para que a gente permaneça no caminho correto. Eles nos fazem a vigilância. Eles nos fazem querer caminhar cada vez mais corretamente para que não tenham motivos para nos apontar os dedos. Então, os que chamamos inimigos são lembretes divinos. Olha como muda o nosso olhar. E aí a gente lembra, Jesus nos convida ao trabalho, esse trabalho incessante do olhar sensível nas relações que estabelecemos. Esse olhar sensível é o que podemos fazer de especial. Começar a olhar esse ser que não comunga tanto com as nossas ideias, como alguém que também está em crescimento. Como alguém que talvez reflita o nosso passado de erros.
como alguém, talvez, que nos mostre o que não queremos ser novamente. Ninguém retroage, mas pode cair em novos erros. E aí, quando olhamos esse ser e pensamos, não quero ser tão vaidoso, não quero ser tão agressivo, não quero ser tão orgulhoso, nos faz ficar conscientes daquilo que queremos ser. Queremos ser homem de bem, mas é tão difícil o capítulo 17 do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo? É. Mas se a gente não começar, nunca vamos chegar. Nunca vamos chegar. E como Jesus nos convida a esse trabalho incessante, todos os dias, profundamente, vamos lembrar de algo que a gente diz e às vezes não presta muita atenção. A Terra é uma oficina. A Terra é uma oficina. E o que acontece nas oficinas? Existe o trabalho conjunto, é um ambiente transformador, é um ambiente onde promove mudanças, reparos, onde se aparam arestas dos mais diversos materiais. Estejam trabalhando com ferro, com a madeira, com plástico. Eu estou numa oficina. A Terra é uma oficina de homens. É uma oficina de espíritos, onde vamos sim aparar arestas, onde vamos reparar, onde vamos promover as mudanças, onde vamos transformar, onde vamos trabalhar em conjunto. Cada ser daquela oficina ali tem seu espaço. E temos em nós, com potencialidade do espírito livre-arbítrio. É o poder de escolha que Deus nos deu. Ele depende do nosso crescimento moral, da nossa consciência. Depende. Quanto mais conscientes, responsáveis estivermos, maior será o nosso livre-arbítrio. Mas nós já temos relativamente um livre-arbítrio que nos permite, junto com todo esse conhecimento que, para nossa alegria, ficou registrado em livros. Registrado em livros. Podemos acessar a todo momento. Podemos ler, podemos dizer ao outro, olha, eu entendi assim. Podemos fazer um grupo de estudo, eu entendi desse jeito. E o outro falar, mas você pensou por esse olhar? E formarmos dentro de nós, nessa oficina planetária, novos conceitos, novos olhares, novas vontades. Já temos o livre-arbítrio, que nos capacita a escolher se vamos ficar com todo esse conhecimento doutrinário, espalhando aos quatro ventos, que eu sei de cor todas as questões do livro dos Espíritos e de toda a codificação, que eu sei exatamente indicar em cada revista espírita onde está o artigo que me interessa, ou se eu vou fazer desses conhecimentos, talvez sem saber número de questão nenhuma, mas internalizando todos eles, se eu vou fazer por mim e pelo outro algo muito mais especial do que os publicanos que Jesus disse. Então, quando Jesus diz dos publicanos, ele diz de nós mesmos, vocês que têm mais serão mais cobrados. Vocês que têm mais podem fazer mais pelos outros. Ah, mas eu não sei o que fazer. Sabe. Sabe sim. Você já tem um novo olhar. Muitos irmãos não sabem o que estão fazendo na Terra.
Muitos irmãos acreditam que terminam no túmulo. Muitos irmãos não veem esperança em dias melhores. E você já sabe de tudo isso. Você já sabe que existe Deus. Você já tem alegria de ter conhecido Cristo. Você já tem um olhar novo e tantas obras que conseguem nos explicar cada vez mais sobre o Evangelho ou sobre a doutrina. Olha o quanto você já sabe. Olha o quanto você já pode fazer a mais do que aqueles que ainda nem começaram essa caminhada espiritual. Nem se reconhecem como espíritos ainda. Reconhecem como corpo. Então você já pode, sim, utilizar do seu conhecimento para consolar. Porque, como nos diz Paulo, né, na segunda carta a Coríntios, no capítulo 3, a letra mata, o espírito vivifica. Não importa se eu sei tudo, mas se eu não faço nada de especial para mim e pelo outro, para mim na minha própria transformação, e para o outro, no meu contato com ele, eu posso não citar nenhuma questão. Eu posso nem citar as passagens do Evangelho. Mas se eu viro para ele e digo, você não está só. Eu já fiz algo de especial. Então, meus amigos, para terminarmos essa noite de muita alegria, que possamos fazer o bem que já podemos. Porque nos diz, lá no Apocalipse, João escreveu assim, a cada um segundo suas obras. Então, aquilo que fizermos de especial, pode ter certeza que não estaremos fazendo somente para o nosso crescimento. Estaremos fazendo para o progresso da humanidade. Não importa se a gente pode fazer um estudo, ou se a gente pode doar os nossos ouvidos, ou se a gente pode doar o que de material o outro precisa. Não importa. O que importa é doarmos realmente e não darmos. Doar envolve o espírito. Dar, a gente só vai ficar no campo da palavra. Então, que possamos ter uma noite abençoada e pensar aquilo que já podemos fazer de especial. Aquilo que já podemos fazer de diferente por esse mundo. Aquilo que já podemos fazer por esses irmãos que ainda não são tão amigos. Talvez se a gente usar não tão amigos, já suaviza. Que façamos por eles uma prece. Já é algo muito especial. Mas que façamos por nós também, para que tenhamos resistência aos maus pendores, os julgamentos, que possamos fazer por todos, com muito amor, com o coração realmente aberto, e sem nos preocuparmos se somos entendidos ou não. A nossa intenção vai estar acima de tudo isso. A espiritualidade verá a nossa intenção. Os resultados vão aparecer, uns melhores, outros piores. Mas tudo faz parte do crescimento. A nossa intenção é a base da nossa felicidade. Então, que façamos tudo de especial para todas as pessoas e que levemos Jesus, a doutrina espírita, esse evangelho que é pura luz, essas verdades que consolam para todos os nossos irmãos. Que sejam lembrados, que sejam abraçados, e deixo aqui meu abraço carinhoso a todos que nos acompanharam essa noite, aos nossos
amigos e irmãos de Santos Dumont, um abraço carinhoso meu, do amor ao próximo, de todos que comungam com essas ideias de transformação do Evangelho e da verdade da doutrina espírita. Um abraço muito querido a vocês. Espero que tenhamos uma noite de paz. Bom, Gisele, nós aqui agradecemos em ter aceito aí o convite e conduzido as nossas reflexões na noite de hoje, onde, como de hábito aí nas nossas terças-feiras, tivemos companheiros aí de diferentes cidades, inclusive de outros estados, né, que têm nos acompanhado aí regularmente, companheiros do Espírito Santo, de Guarapari, companheiros do Rio de Janeiro, que já são conhecedores da nossa casa, alguns oriundos de Santos Dumont, mas que por força das circunstâncias, né, moveram suas vidas para cumprir suas tarefas em outras plagas, e alguns amigos aí que de longa data que nos acompanham. Então, muito obrigada. O nosso agradecimento a você pela reflexão, os nossos votos aí de muita paz, e logo após a música, né, nós pediremos ao Aramis que faça a nossa prece de encerramento, renovando aqui o convite a todos que nos acompanharam para que na próxima terça estejamos juntos novamente nessas oportunidades aí de reflexão em torno do Evangelho de Jesus, aclarado pela doutrina espírita, usando dos recursos da tecnologia, né, que tem nos proporcionado aí esses momentos aí de refrigério para as nossas almas e de aprendizado constante. Então, uma vez mais, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Um abraço. Então vamos lá, nos preparando para a nossa prece. Ele é o Pai de todos nós, que uns chamam de Deus, de Criador, outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. No som da vida.
o som da vida. Neste momento, vamos unir nosso pensamento, vamos orar. Senhor Jesus, bondosos amigos espirituais, agradecemos por esta oportunidade deste encontro virtual, agradecemos por esta oportunidade de mais esclarecimentos em nossas vidas. Te pedimos coragem para enfrentarmos o nosso medo, esse medo que nos paralisa. Pedimos também força e determinação para aproveitarmos estas oportunidades de provas, de expiações, para que possamos continuar firmes no propósito de nos melhorarmos, no propósito de auxiliarmos e de amarmos o nosso próximo e aquele também que não está tão próximo assim. Querido Jesus, te agradecemos por concedeu. E te pedimos também que abra sobre nós, estenda sobre nós esses bálsamos santificantes, esses eflúvios tão benéficos para todos nós, para as famílias aqui representadas, para aqueles que passam por necessidades neste momento. Em especial para a Gisele, que possa fortalecê-la para que ela continue perseverando nessa missão de espalhar a luz para todos nós. Agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade e que possamos estar aqui, reunidos em pensamento, reunidos virtualmente e muito em breve presencialmente para compartilharmos dessas lições tão regeneradoras. Obrigado, Jesus. Que assim seja.